Existe um poder dentro de você que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Um poder silencioso, invisível, mas incrivelmente poderoso. Ele não aparece diante dos seus olhos, não pode ser tocado com as mãos, mas influencia absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Sua saúde, seus relacionamentos, seu sucesso e até mesmo as oportunidades que aparecem no seu caminho. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas uma pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. E se a realidade que você vive hoje fosse, em grande parte, construída pelos seus próprios pensamentos? Essa ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas existe um princípio muito poderoso por trás dela. Durante décadas, estudiosos da mente humana observaram algo impressionante. Existe uma parte da nossa mente que trabalha constantemente, dia e noite, registrando cada pensamento, cada emoção e cada crença que repetimos ao longo do tempo. Essa parte é conhecida como subconsciente. Enquanto você dorme, ele continua ativo. Enquanto você trabalha, ele continua registrando. Enquanto você vive sua rotina, ele continua absorvendo tudo. E entender como ele funciona pode ser uma das descobertas mais transformadoras da sua vida. Porque quando uma pessoa descobre que seus pensamentos têm mais poder do que imaginava, ela começa a perceber que talvez sua realidade não seja apenas fruto do acaso. Talvez seja também o reflexo daquilo que acontece dentro da sua própria mente. Imagine por um momento que sua mente seja como um grande jardim. Nesse jardim, você planta sementes todos os dias. Algumas dessas sementes são positivas: esperança, confiança, fé, gratidão, coragem. Mas outras podem ser negativas: medo, dúvida, insegurança, preocupação, desânimo. O problema é que o subconsciente funciona como a terra fértil desse jardim. Ele não escolhe quais sementes vão crescer. Ele simplesmente recebe aquilo que é plantado e começa a transformar em realidade. Se uma pessoa passa anos repetindo pensamentos como: "Eu não sou capaz", "Minha vida nunca melhora", "Nada dá certo para mim", "Eu sempre fracasso", o subconsciente começa a aceitar essas ideias como verdade. E pouco a pouco, sem perceber, essa pessoa começa a agir de forma alinhada com essas crenças. Ela evita oportunidades antes mesmo de tentar. Sente medo de correr riscos. Duvida das próprias capacidades. E assim, sem perceber, começa a construir uma realidade limitada. E então, quando os resultados negativos aparecem, ela acredita que aquilo é apenas azar. Mas muitas vezes não é azar. É apenas o reflexo das sementes que foram plantadas repetidamente na mente ao longo dos anos. Existe uma forma simples de entender essa relação entre mente consciente e subconsciente. Imagine um grande navio navegando em alto mar. Na ponte de comando está o capitão, observando o horizonte e dando as ordens de direção. Lá embaixo, na casa de máquinas, estão os operadores que controlam os motores do navio. Esses operadores não sabem para onde o navio está indo. Eles simplesmente executam as ordens que recebem. Sua mente funciona de forma muito parecida. A mente consciente é como o capitão. Ela escolhe no que acreditar, no que focar e no que repetir diariamente. Já o subconsciente é como a casa de máquinas. Ele não questiona, não debate, não julga. Ele apenas executa. Se o capitão disser repetidamente: "Estamos indo em direção às rochas", a tripulação vai conduzir o navio exatamente para lá. Da mesma forma, quando uma pessoa repete constantemente pensamentos negativos sobre si mesma ou sobre a vida, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para transformar esses pensamentos em realidade. Não porque ele quer prejudicar você, mas porque essa é simplesmente a forma como ele foi programado para funcionar. Ele responde às ordens que recebe. E muitas vezes essas ordens são dadas pelos próprios pensamentos que repetimos diariamente. A boa notícia é que esse mesmo mecanismo que pode limitar uma pessoa também pode libertá-la.
Porque se pensamentos negativos podem moldar uma realidade difícil, pensamentos construtivos também podem abrir caminhos completamente novos. Quando uma pessoa começa a mudar o padrão dos seus pensamentos, algo interessante começa a acontecer. Ela passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Começa a agir com mais confiança. Passa a acreditar que talvez seja capaz de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. E aos poucos, sua realidade externa começa a mudar. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a mente agora está trabalhando a favor dela, e não contra. Grandes inventores, artistas, cientistas e líderes da história tinham algo em comum. Eles aprenderam a confiar nas ideias que surgiam dentro de suas próprias mentes. Eles entendiam que a mente humana possui uma fonte profunda de criatividade, intuição e inteligência. Uma fonte que muitas vezes permanece adormecida na maioria das pessoas. Quando essa fonte é acessada, novas soluções começam a surgir. Novas oportunidades aparecem. E aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Existe outro detalhe importante sobre o funcionamento do subconsciente. Ele aprende principalmente através da repetição. Aquilo que você repete muitas vezes acaba se tornando uma espécie de programação interna. Se todos os dias uma pessoa repete pensamentos negativos sobre si mesma, esses pensamentos acabam criando uma identidade mental. Mas o mesmo princípio também funciona para pensamentos positivos. Quando alguém começa a repetir ideias construtivas como "eu sou capaz de evoluir", "eu posso aprender coisas novas", "minha vida pode melhorar", essas ideias começam a se fortalecer dentro da mente. Com o tempo, elas deixam de parecer apenas frases motivacionais e começam a se transformar em crenças reais. E quando uma crença muda, as atitudes também mudam. E quando as atitudes mudam, a vida inevitavelmente começa a tomar um novo rumo. Talvez a pergunta mais importante não seja se o subconsciente realmente influencia sua vida. A verdadeira pergunta é outra. O que você está plantando na sua mente todos os dias? Quais pensamentos você repete com mais frequência? Quais histórias você conta para si mesmo sobre quem você é? E sobre o que é possível para a sua vida? Porque cada pensamento repetido é como uma semente lançada no solo da mente. E mais cedo ou mais tarde, essa semente inevitavelmente começa a crescer. Se você planta medo, colherá limitações. Se planta dúvida, colherá insegurança. Mas se começar a plantar coragem, confiança, esperança e determinação, algo diferente pode começar a surgir. Talvez lentamente no início, mas de forma cada vez mais visível com o passar do tempo. Existe um poder extraordinário dentro de você. Um poder silencioso, mas extremamente criativo. Um poder que trabalha todos os dias, mesmo quando você não percebe. Esse poder é a sua mente subconsciente. E ele responde fielmente aos pensamentos que você cultiva. Por isso, a partir de hoje, talvez valha a pena prestar mais atenção naquilo que você está repetindo dentro da sua própria mente. Porque os pensamentos que você escolhe alimentar hoje podem estar construindo a realidade que você viverá amanhã. Cada pensamento é uma semente. Cada crença é um caminho. E cada escolha mental pode se transformar em um novo destino. A pergunta final é simples, mas pode mudar tudo. Se sua mente tem o poder de criar sua realidade, que tipo de realidade você começaria a criar a partir de agora?